gente! Muito boa tarde pra você. Chega mais, Globo Esporte tá no ar ao vivo nessa terça-feira, agora 1h11. Vem que o Globo Esporte vai falar muito desse meio de semana decisivo nas competições continentais para Cruzeiro e Atlético. Amanhã tem o Galo contra o Bragantino aqui em Belo Horizonte, valendo vaga nas quartas da competição. O Galo venceu o primeiro jogo de 1-0, então joga pelo empate. Atlético e Cruzeiro têm o melhor aproveitamento pós-Copa do Mundo entre todos os times da Série A. Dá só uma olhada nessa imagem para vocês verem. O Cruzeiro tem 8 jogos, 5 vitórias e um aproveitamento de 70%. O Galo ainda consegue ter um aproveitamento um pouco melhor, de 71% em 7 jogos, foram 4 vitórias. Fechando a lista, a gente tem aí o Atlético Paranaense, o Flamengo e o Santos com um aproveitamento bem abaixo. Os mineiros estão no topo. Vamos falar do Galo, tá liderando essa lista de aproveitamento, porque vem mais reforço por aí. Fred tá chegando a Belo Horizonte, por isso vamos acionar ao vivo a Giovana Pires para saber que... tá dentro da cidade do Galo, que moral, hein? Giovana, me conta. O Fred já tem previsão de chegar, ele vai ser apresentado junto com o Kevin Castanho. Boa tarde pra você. Ei, Maurício, muito boa tarde para você também, para todo mundo ligado com a gente aqui no Globo Esporte. Fred ontem se despediu dos companheiros lá do Fenerbahçe, clube que ele passou na Turquia por cerca de 3 anos. E aí, amanhã, essa história de fato começa. Ele já vai começar a pensar nas amizades que vai fazer aqui na cidade do Galo, porque amanhã, às 11 da manhã, ele desembarca no aeroporto da Pampulha. E vai ter aquele famoso Aerogalo, que é quando a torcida do Atlético recepciona as principais contratações feitas pelo Atlético. E aí, de lá, ele vai precisar bater um rangue em algum lugar, porque já tem outro compromisso. Às 2 da tarde, vai para a Arena, onde vai ser apresentado oficialmente como reforço do Atlético, ao lado do Kevin Castanho, que também já estreou, mas vai poder conversar também com a imprensa. A dupla não vai para a partida de amanhã, porque ainda não foi inscrita. Giovana, aguenta a mão aí, que daqui a pouco você volta pra falar um pouco desse jogo do Bragantino, mas queria mostrar pro pessoal de casa. O Fred tá chegando. Onde será que ele vai jogar no campo do Atlético, no meio de campo? Vamos colocar uma imagem aqui no telão pra você entender. O Fred é aquele jogador meio de campo, meio defensivo, né? Pode jogar como volante. Então, em tese, ele jogaria aqui mais defensivo, mas essa é uma região que joga o Alan Franco e o Maicon. Então, será que ele vai disputar? Ainda tem o Kevin Castanho pra jogar aqui. O que acontece? Quando ele tava jogando no futebol inglês, ele jogava um pouco mais aqui pela esquerda, no Manchester United, quando ele foi muito bem, né, na Premier League. Mas a tendência é que no Atlético ele jogue um pouco mais centralizado aqui no meio de campo, disputando a vaga um pouco com o Vitor Hugo. Então o Fred deve atuar um pouco mais como meio-campista para disputar essa posição. Claro que isso é um problema pro Barba, ele vai entender onde que o Fred vai encaixar, é a grande contratação do Galo nessa temporada. E curiosamente, o Eduardo Domingues falou um pouco sobre o possível posicionamento do Fred no Atlético. Quando ele começou a jogar nos inicios dele, jogaba un poco más atrás, un poco más pelo lado derecho. Está finalizando jugando a frente. Sabemos a idade que ele tem, não vamos a discutir a qualidade que ele tem, mas ainda não chegou. O Fred não vai jogar amanhã, mas certamente vai estar na Arena para acompanhar o jogo de um dos camarotes. Amanhã é Galo e Bragantino, 7 da noite, valendo vaga nas quartas de final. Vamos voltar com a Giovana para saber como é que tá a venda de ingressos. O atleticano está empolgado, ainda tem ingresso disponível, Giovana? Ainda tem ingressos disponíveis, de acordo com a última parcial do Atlético, 17.500 entradas já foram comercializadas, ainda dá para garantir. E daqui a pouco, às 3h30 da tarde, aqui na cidade do Galo, o técnico Eduardo Domingues comanda o último treinamento antes dessa partida decisiva. Para o jogo de amanhã, ele não tem o meia Igor Gomes, que se lesionou no fim de semana, ele teve um rompimento no estiramento do ligamento do pé direito, até me embolei para poder falar, mas enfim, tá de fora dessa partida, não é titular, mas vinha sendo utilizado nas últimas semanas. Além dele, Kevin Castanho, que estreou no domingo, não vai também para essa partida de amanhã. Mas o Atlético é o seguinte, é só continuar mantendo aquela invencibilidade de 9 jogos que consegue avançar às quartas de final da Sul-Americana amanhã, Maurício. Ou 1-0, ou mais que 1-0 é basquete, o Galo se vencer passa. Giovana, muitíssimo obrigado. A vitória do fim de semana sobre o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, ajudou muito o atleticano a ficar empolgado. Deixa eu te mostrar como é que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. Ontem a gente fechou a 23ª rodada e olha aqui, ó, o Cruzeiro tá na 5ª colocação com 36 pontos e o Atlético tá aqui em 8º com 32 pontos, lembrando que o Atlético tem um jogo a menos. Agora, olha o Internacional, tá em 16º, é o porteiro do Z4, não tá numa situação muito boa e ontem deixou escapar pontos importantes jogando dentro de casa contra o Remo.
Pois é, amanhã então tem esse jogo, valendo vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. Lembrando o cenário da partida, né? O Atlético venceu na ida por 1-0, então um empate basta para avançar na competição. A partida só vai para os pênaltis se o Bragantino vencer por 1 gol de diferença. Qualquer outra vitória, independente do lado, obviamente que o vencedor vai estar classificado com vaga garantida nas quartas de final da competição, Bebel. O Atlético divulgou há menos de 5 minutos a última parcial para essa partida em relação a ingressos vendidos, né? Há 17.500 ingressos vendidos até esse momento. A expectativa é de que o público aumente até amanhã, até porque o Galo vem fazendo uma boa campanha recente após a pausa da Copa do Mundo. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre o time do Galo e sobre novidades. Tem desfalque para a partida e, obviamente, festa sendo preparada para a chegada do Fred. Bel, volto com você. Beleza, Laurinho, daqui a pouco de volta e daqui a pouco vamos falar desse desfalque também, né, Fael? Começamos a falar ontem, mas foi confirmado aí. Pois é, Isabel, Galo e Bahia aqui na Arena, Galo e Remo são alguns dos exemplos que eu quero dar agora. A dificuldade que o Barba tinha em ter equilíbrio, de saber segurar um jogo sem abdicar de atacar, sem deixar o adversário ser dono e senhor do jogo. Nesse jogo contra o Grêmio, na rádio, e por isso a Vossa City trabalha em tanto lugar, eu falo, esse é o desafio do Galo para o segundo tempo, é o Galo saber segurar esse placar sem deixar o Grêmio crescer. Nos 4 primeiros minutos do jogo, o Grêmio tem mais chance que o primeiro tempo inteiro. Só que o Barba fez diferente. Ele não demorou a mexer, ele não demorou a mudar. Ele percebeu, perdia o meio, colocou o Kevin Castanho e Maicon e amarrou e aniquilou o Grêmio. Então é saber que existe uma vantagem, não abdicar de jogar futebol, porque o Galo é superior, tem mais camisa também, e para a gente não perder esse momento gostoso de paz que a gente está vivendo há 3 meses aí de só resultado positivo. Nesses 16 jogos, das 2 derrotas, uma o Galo jogou bem, a outra derrota a gente conseguiu a classificação na Copa do Brasil. Então, curtir, usufruir, não dá sorte pro azar não, porque tá gostoso demais viver esse período. Todo grande time precisa de Lauro para trazer essas informações. Direto da Arena, aliás, dá um abraço no Sulimar aí, Lauro, representante da Conmebol, ídolo de Vitor Moreira, que está aí recebendo a nossa equipe. E vamos tratar então dessa decisão da Sul-Americana amanhã, Atlético e Bragantino. Pois é, Bebel, o Solimar estava por aqui agora, viu? Mas deixou esse posto nesse momento, passarei o recado, pode deixar. Ô Bel, pra gente continuar falando então desse jogo, né, entre o Atlético e o Bragantino, tem um desfalque que já era muito esperado, né, em relação à partida, por conta do que aconteceu no último confronto do Atlético pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. O Igor Gomes deixou o gramado sentindo dores no pé e veio a confirmação oficial por parte do departamento médico do clube. O meia sofreu um estiramento no ligamento do pé direito, então ele vai estar fora de combate durante algum tempo, né? E aí, para a gente até comentar sobre esse assunto, e não especificamente só sobre essa lesão, sobre a situação do jogador, há pouco tempo eu vou recordar aqui que nós trouxemos no Alterosa Esporte a informação de que o Igor Gomes e o staff dele já haviam sido informados pela diretoria do Atlético de que não há intenção em renovar o contrato. O contrato dele termina no fim do ano. Mas aí fica aquela pergunta, né? Igor Gomes vem sendo bem aproveitado nas últimas partidas. Ó, Rafael, deixo para você o questionamento. Se o Igor Gomes aceitasse, por exemplo, diminuir o valor do salário e fechasse um contrato um pouco menor, para você, seria bom permanecer ou não? Obrigado, valeu por tudo que fez por aqui. Ô Lauro, o atleticano raiz já passou por essas situações algumas vezes. Eduardo Vargas, por exemplo. Apesar de que o Vargas eu sentia que tinha uma preguicinha até para aquecer, o Igor Gomes não. Leva muito a sério a profissão dele. Mas sou contra, é hora de renovar. Acho que chegou em 23, 24, 25, 26. Já é uma boa história no clube aí. É hora de refazer esse ciclo na posição. Mas eu tenho certeza que se tiver contrato com o Galo até dezembro e se tiver que entrar em campo dia 31 de dezembro, o Igor Gomes levaria com muita seriedade. Isso não falta a ele profissionalismo. Sobre os desfalques, o Borbas, a gente viu pouco dele até agora, 5 minutos. O Léo Duarte está no DM e o Kevin Castanho não foi inscrito a tempo, ou seja, 2 fora do jogo.
só foi testado 5 minutos, é pouco. A gente precisa destacar que a gente ainda assim pecou nessa janela, porque eles tinham que estar na intertemporada também. O Lianco fora vinha sendo o zagueiro titular, o Igor Gomes foi titular no último fim de semana, fez gol contra o Palmeiras, 2 assistências depois disso. Então tem dor de cabeça, sim, o Barba para escalar essa equipe. A minha grande preocupação é realmente o lado direito da zaga, o lado esquerdo da defesa, porque o Vitor Hugo, zagueiro, é veterano, o Juan Tressoldi tem uma sequência, uma minutagem muito grande. Então, se a gente, por acaso, conseguir uma boa vantagem no jogo, é hora de colocar o Vitão em campo. Eu observei, depois que todo mundo saiu do estádio, o estádio estava vazio, a turma trabalhou com bola, o Vitão estava lá, porque a gente precisa começar a ter descanso, porque vem Inter, vem Cruzeiro na Copa do Brasil, não vai ter janela para essa turma descansar. Se não acontecer agora, contra o Inter, Vitão titular, porque é atleta do clube ou empresta. Se tem medo, empresta. Se está aqui, coloca para jogar. Lauro Lopes, e agora boas notícias aí para o Fael, né? Pois é, o Faelzinho, será que ele vai estar amanhã? Não, né? Acho que o Fael tem um procedimento a ser realizado aí, mas amanhã a torcida atleticana vai estar, sabe onde? Lá no aeroporto da Pampulha para receber o Fred, o antigo sonho atleticano, enfim, está sendo realizado com a chegada do volante que estava na Turquia. Tudo preparado, então, para recebê-lo lá, inclusive com a presença da torcida às 11 horas da manhã. O Atlético está preparando, então, tudo lá para ter essa presença da torcida e também da imprensa. Logicamente, o Alterosa Esporte vai estar lá acompanhando esse desembarque do Fred, que chega e em breve já deve estar em campo, viu? O jogador, a gente lembra, já vinha atuando pelo Fenerbahçe, então condições físicas ele tem para entrar em campo o mais rápido possível, só fica mesmo dependendo da questão burocrática da inscrição na CBF, Bebel. Lá em 2010, no início do meu trabalho, eu vinha do interior, inclusive, para fazer aquela brincadeira no aeroporto, dei pão de queijo para o Obina, fez 27 gols na temporada de 2010. Alguns eu não fui tão feliz assim, com Cáceres, o Estrela de Xerife, Diego Souza, mas teve os que deram certo, Tardelli, Gilberto Silva também. E o Fred, a gente sente que a gente está buscando um atleticano, e isso muda totalmente esse astral, esse clima, porque quando a gente buscou a galera que estava voltando para o Galo, Bernardo, Tardelli teve isso, é um dos nossos, e é um cara que está realizando um sonho de vida dele, é um cara com um currículo, com uma carreira incrível também, que pena que eu não posso estar lá, mas bora lotar esse aeroporto aí, porque é a realização de um sonho de um cara que está doidinho para vestir a nossa camisa, toda a sorte do mundo. Lá no canal TV Camisa 12 eu gravei um vídeo de 1 hora sobre Fred, como ele está jogando no Fenerbahçe e como ele pode agregar aqui no Galo também. Ninguém tem sido tão decisivo quanto ele no Galo. Até aqui o argentino é o líder absoluto do time de participações em gols. Seja balançando as redes ou deixando o companheiro na boa para marcar, o Coelho está no topo da lista atleticana. Vou continuar melhorando, vou continuar trabalhando para melhorar e não vou parar por aqui. Quero continuar ajudando a equipe para que a gente consiga grandes logros esse ano. Os 2 gols diante do Grêmio, na última rodada do Brasileirão, deixaram o jogador na artilharia da equipe e ao lado de Bernardo. O atacante já marcou 6 vezes no ano. O Coelho também lidera o ranking de assistências do Atlético. Em 6 oportunidades, veio dele o passe final antes do time balançar as redes. Com muitos jogos ainda pela frente, o rendimento atual do atacante já é o mesmo da temporada completa de 2025. No segundo ano do jogador com a camisa alvinegra, Coelho parece cada vez mais confiante em campo. Amanhã o argentino tem mais um desafio pela frente ao lado do time. O Galo enfrenta o Bragantino em casa no jogo de volta da Copa Sul-Americana. Uma nova chance para manter a fama de decisivo com a bola rolando. O Coelho, quando chegou aqui no Galo, eu achei que viria até para compor elenco, né? Mas em um ano que a média de gols, inclusive do brasileiro do ano passado, foi muito baixa, ele foi conquistando os treinadores até vir aquela lesão muito grave pela Copa Sul-Americana, inclusive consegue voltar na última partida contra o Vasco ali no Campeonato Brasileiro. Não é o rei da técnica, a tomada de decisão dele ainda precisa aprimorar, mas um bom número de assistências
né? O principal garçom da temporada, é o jogador que mais participou de gols. Então, se o problema da temporada 2026 ainda é no ataque, o Coelho talvez é quem consiga se safar dessa pelo número de assistências e até de gols e no total de participações em gols. O treinador ama esse tipo de jogador. O Coelho, por exemplo, tem uma bola que o Galo perde, o Preciado está na frente, ele cobra, ele vem dar um carrinho, recupera a bola, então ele bate e volta o tempo todo. É um jogador que o treinador vai sempre adorar, porque ajuda muito coletivamente o time e é uma questão de refinar, de aprimorar essa tomada de decisão lá na frente, mas é extremamente útil para o elenco atleticano. Para arrematar o noticiário de hoje, da Sul-Americana, Laurinho. Então, Bel, tem uma frase que a gente conhece bem no futebol, né? Jogo jogado, lambaria pescado, retrospecto não entra em campo. Mas aí serve para a gente analisar, né? Tanto o histórico da partida, de um duelo e também o momento dos clubes. Por que eu estou falando isso? Se a gente considerar o retrospecto entre o Bragantino e o Atlético aqui na capital mineira, desde que o Bragantino virou o Red Bull Bragantino, o Atlético não perde contra o time do interior paulista jogando em casa. São 6 partidas com 4 vitórias e 2 empates. E falando sobre o momento, o Atlético é o time entre todos os clubes da Série A que mantém a maior série de invencibilidade. Já falamos aqui, se o Atlético não perder, mais uma vez, aumentando essa série de invencibilidade, hoje de 9 jogos, a torcida então vai sair feliz da vida da Arena, Bebel. Maravilha, Laurinho. Então amanhã ele volta direto da Arena para trazer todas as informações da partida de amanhã, Atlético e Bragantino. Quer arrematar aí, Fael, esse comentário do Lauro? Não, só falar que o atleticano que tem sido muito legal essa atitude, mesmo no período mais difícil, deixar para protestar depois do apito final ou no intervalo, com a bola rolando, é jogar junto com o Galo, mesmo que tome um susto, mesmo que o Bragantino consiga alguma coisa no começo do jogo, é jogar junto com o Galo, porque a classificação se decide em 180 minutos, Bel. Agora, vamos chamar esse momento o Léo Brasil, né, Fael? Fez as imagens aí, você me pediu para lembrá-lo de acreditar o Léo Brasil. Nós vamos ouvir algumas pessoas e depois o Fael vai explicar o título que ele recebeu. Você representa muito a massa atleticana e muito mais o interior de Minas. Por isso que hoje eu vou nomear Rafael Lima como o embaixador das embaixadas do Galo. Você vai ter uma responsabilidade gigante. E eu quero que você não esqueça da gente. Aonde você estiver, em qualquer momento, na rádio, no seu programa, você lembre da gente, porque você merece isso, você merece ser o nosso embaixador. Obrigado, Rafael. Vamos lá, né? Aos poucos. Na mão do Fael, o certificado como embaixador das embaixadas do Galo. Parabéns, Fael! Pode voltar para cá, Miltinho, que o Fael tá com... Mostra aí, Faelzinho. Valeu demais, embaixador oficial das embaixadas do Galo. Eu não vou citar uma embaixada ou outra, que é injusto o carinho que eu recebo de todo o interior de Minas Gerais. Para quem não sabe, sou criado no interior de Minas, criei meu trabalho há 18 anos para falar principalmente com o atleticano, espero nunca decepcioná-los. Obrigado, Luiz, obrigado a todo mundo, beijo no coração, o Fael se sente muito honrado.